Oi, Maga, bom dia para você. Bom dia para quem está na intenção de impressionar, não somente no fim do ano, mas para a vida. Eu tento todos os dias ser um pouquinho mais fino, refinado, por isso que eu estou ao lado dessas duas feras que entendem tudo de vinho e de queijo. Georgiane Meriguete, que é sommelier, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. E Léo Fittipaldi, que eu não sabia que tinha essa função, que é o queijista. Tudo bem, Léo? Tudo bem. Legal. Eles estão aqui para conversar com a gente, para dizer o seguinte: o que é uma harmonização? Não tem essa história de harmonização facial, não. Aqui a gente está falando sobre bebidas e comidas. Qual é a função, Georgiane, de uma sommelier, por exemplo? A nossa função é escolher a bebida certa para a ocasião certa. E como é que você escolhe? É o que? Paladar? Você recebe uma indicação, uma orientação de uma pessoa como você? Sim, a gente precisa muito saber qual é o tipo do evento, o que é que vai ser servido de alimento, para a gente poder harmonizar a bebida correta e, evidentemente, o paladar da pessoa que está fazendo o evento. A gente começa por que tipo de bebida? Porque tem vinho tinto, vinho rosé, vinho branco, tem espumante. Em situações mais finas, mais requintadas, o champanhe. Na verdade, um coringa para qualquer harmonização seria o espumante. Então, o espumante é a bebida que vai do início ao fim de qualquer refeição. Como é que a gente passa de um para o outro até chegar num nível mais alto, por exemplo? Bom, o espumante, como eu falei, seria o coringa do início ao fim. Ele harmonizaria aqui com os queijos, do queijo mais simples, um queijo mais fresco até um queijo azul. Passaríamos para um branco, depois passaríamos para um rosé, um tinto e, não esquecer, um vinho maravilhoso, que é o de sobremesa, que aqui nós temos o Porto para apresentar para vocês. Muito bem. Quer ir pegando, por favor, Georgiane? Esse aí é o espumante. Aqui é um espumante nacional, para harmonizar com os queijos nacionais. Aqui esse iria do início ao fim. Legal. Esse aqui é um champanhe. A gente só não chama de champanhe porque a gente não pode chamar de champanhe, porque é um produto feito no Brasil. Certo. Depois nós iríamos para o vinho branco. Certo. Né? Um vinho mais leve, acompanha muito bem. Na verdade, muita gente não sabe, mas depois do espumante, o que mais harmonizaria com o queijo seria o vinho branco. Tá. E aí? Né? Um vinho mais leve, um vinho branco mais encorpado, seria ideal, mas a preferência geral é de um vinho tinto. É a maioria? É a grande maioria. Legal. Então, a gente tem que respeitar o paladar de quem vai degustar. Muito bem. E aí, para finalizar essa nossa harmonização, na primeira parte vem o vinho tinto. Na primeira parte viria o vinho tinto. A gente aqui fez uma harmonização, eu falei, por similaridade. E aqui a gente iria num contraste, que é um vinho do Porto, que é muito utilizado no final do ano. E a gente iria muito bem com esse vinho aqui de queijo azul. Georgiane, obrigado por essas explicações na parte líquida, agora na parte sólida. Vamos lá. Então, aqui a gente tem o papel de um queijista, essa é a minha função, que é também entender o paladar do cliente, o que ele quer levar, para que ele vai usar um queijo e fazer a indicação do queijo certo para a ocasião certa. Aqui na mesa a gente tem 6 tipos de queijo, 3 queijos autorais brasileiros, que são queijos produzidos aqui no Brasil, e 3 queijos naquela outra tábua, que são queijos de origem europeia, produzidos também aqui no Brasil. Então, numa degustação, a gente, assim como a bebida, a gente vai do mais leve para o mais encorpado, e é muito interessante, no caso do queijo, você ter uma variedade grande para poder fazer as pessoas provarem daquilo que existe de variado. Maravilha. Olha só, Léo, obrigado por essa explicação. Estou aprendendo cada vez mais. Georgiane, muito obrigado também. Lembrar que, ó, a gente pode até fazer um brinde, vai ser um brinde mais ou menos, porque está todo mundo dirigindo, então vamos só ficar no levantar da taça, que é fino também. E aí, o ideal, Maga, é você fazer o seguinte: vai fazer um jantar na sua casa, vai fazer um almoço, de repente, com vinhos e queijos ou outros alimentos, pergunta o que é que a pessoa gosta de comer, porque você se preocupa e, de repente, não fica feio, né? Só você comer o que está de acordo com o seu paladar, tem que perguntar para os outros também. Isso é de bom tom.